Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos agora com mais um capítulo do livro de Neemias, o capítulo 5. Capítulo 5. Graças a Deus. Grato ao nosso Deus por esse estudo, por esse discipulado de êxito, esse discipulado de nobreza, porque a palavra de Deus lida todos os dias em nossas casas e uma vez por semana, junto com os nossos discipuladores. Grande é o nosso Deus. Nesse capítulo 5, nós temos o título Medidas contra a Exploração. Bem, vamos ver. Aqui nós temos, então, se levantou grande clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Aí nós vemos a introdução aqui, o primeiro versículo, e vocês sabem que eu deixo vocês fazendo a leitura, não é? Com os seus discipuladores, e eu faço os comentários que vocês têm respostas a dar no meu questionário, no nosso questionário, do que você leu e do que você me ouviu comentar. Seus discipuladores passam todo o comentário que eu faço e junto aos meus comentários com o que você lê, estarão feitas perguntas e vocês respondem toda semana, não é isso? Tem um questionário, vocês ouvem o vídeo, vocês respondem, porque tem que ouvir para saber o meu comentário, não é? E também vocês têm uma música oficial que vocês cantam, primeiro sábado de cada mês, toda a equipe de discipuladores e discípulos presente no culto da imersão, das 12 até as 18, é o nosso encontro da estagiar. Aí vocês apresentam o que vocês aprenderam em cada discipulado da semana. Cada discipulador tem o seu dia, não é? Seria bom que fosse um único dia para todos os discipuladores, mas não deu certo assim, cada um tem suas necessidades. Então, vocês juntam o que vocês aprenderam durante a semana, durante as 4 semanas do mês, e apresentam lá na imersão, em jogral, em peça teatral, em cânticos, em leituras bem feitas, em ministrações. Vocês estão estagiando, né? Estão aprendendo, porque irão estar discipulando. Vocês estão fazendo hoje um período de estudo para depois fazer a mesma coisa que o seu discipulador está fazendo. Você também vai ter a vida que você ganha, depois você consolida essa vida, depois você vai discipular essa vida, depois você vai enviar. É assim, uma trajetória assim, de maravilhas na nossa vida, fazendo o que Jesus mandou. Ele disse, ide fazer discípulos, e como ele fez 12, nós temos que imitá-lo, precisamos imitá-lo. Paulo disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, vamos imitá-lo. Cada um de nós, formando 12 discípulos, quando aprontar os 12 discípulos, faz mais 12, e até a volta do Senhor Jesus será assim. Nosso comentário em relação ao assunto de hoje, capítulo 5, né, as medidas contra a exploração, é o seguinte: a murmuração dos pobres contra os ricos. Portanto, as condições internas entre as pessoas trabalhadoras eram graves, porque aqui nesse capítulo relata da murmuração dos pobres contra os ricos. Então tem murmuração nesse negócio, né? Nesse capítulo aqui. Louvado seja Deus que a gente vai ter mais aprendizado. Então, essas pessoas trabalhadoras estavam desse jeito. O trabalho que foi feito na construção das paredes foi um trabalho de amor. Nenhum salário foi pago. Como as pessoas estavam assim engajadas, suas outras ocupações, incluindo a agricultura, tiveram que ser negligenciadas. Vocês estão entendendo? Como eles se dedicaram a essa obra, aqueles que estavam na agricultura não podiam fazer as duas coisas, ou ia ficar na construção do muro, ou ia fazer seus trabalhos onde eles tinham o pão de cada dia. Aí eles renunciaram, não é? Aí tem a queixa de opressão. Como resultado, os pobres foram levados a hipotecar suas terras, vinhas e casas para comprar milho por causa da escassez. Mas os ricos se aproveitaram disso e escravizaram seus filhos e filhas
e parecia não haver perspectiva de redimi-los. Quer dizer, sempre há aqueles que não vão agir corretamente em todas as situações, se aproveitam. Como eles não podiam plantar, estavam envolvidos nos muros, aí ficou em falta do pão, do milho, por exemplo. Aí agora, os que eram ricos começaram a explorar aqueles que estavam com falta do pão. Em todo tempo, o povo de Deus tem sempre alguma coisa para ofender a Deus. Nós sabemos que Deus quer que cuide dos pobres. O Senhor fala isso o tempo todo. O Deus de Israel, desde que fundou, que gerou essa nação, que ele deu os estatutos, falou como devia ser, fazer com os pobres. Mas a gente vai estar vendo sempre eles negligenciando, não somente aqui nessa história de Neemias, nesse período da reconstrução do muro, mas em todo o tempo Deus teve que estar exortando Israel por falta de cuidado com os pobres. Os judeus ricos, pela usura, oprimiam os pobres, que haviam perdido suas terras e casas. Houve, portanto, um grande clamor do povo e das suas esposas contra seus irmãos, os judeus. Tudo nesse capítulo 5, não é que nós estamos falando. Apesar de sermos do mesmo sangue dos nossos compatriotas, dos nossos filhos serem tão bons quanto os deles, ainda assim temos que sujeitar os nossos filhos e as nossas filhas à escravidão, e de fato algumas das nossas filhas já entregues como escravas, e não podemos fazer nada, pois as nossas terras e as nossas vinhas pertencem aos outros. É essa palavra que você vê aqui em Jeremias 5:5. Então a coisa já ficou bem séria, não é? O povo de Deus é uma bênção, a igreja é uma bênção, não é isso? Assim o justo Neemias, ao ouvir tudo isso, ficou indignado e a ira justa se apoderou dele. Tem a ira justa, não se esqueça. Essa ira aí é uma ira justa. Como Jesus teve aquela ira justa quando ele viu o templo cheio de ladrões, fazendo coisas no templo que não era para fazer. Em vez de fazer da casa do Pai casa de oração, eles fizeram essa injustiça, fazendo tudo quanto é coisa vergonhosa. E aí Jesus entra e passa o azorrague. Ali foi uma ira justa, não é? Aqui também, Neemias está tendo uma ira justa. A gente sabe quando é justa, quando está a favor da obra de Deus. Aí Neemias, assim o justo Neemias, ao ouvir isso, ficou indignado e a ira justa se apoderou dele. Neemias, o governador escreve: consultei-me a mim mesmo, sem dúvida, muita oração estava ligada a essa autoconsulta. Ele então repreendeu os pobres e os governadores por terem feito o que a lei de Deus proíbe e condena. Entra Neemias em ação. Cuidado para não estar trocando Neemias por Jeremias, viu, gente? Eu estou falando de Neemias, mas como são parecidos os nomes, o profeta Jeremias é outro, aqui eu estou falando de Neemias. Então, ele repreendeu os nobres governadores por terem feito o que a lei de Deus proíbe, como está escrito em Êxodo 22:25, Levítico 25:36 a 37, Deuteronômio 23:19. Esses são textos, como eu já disse a você, o Pentateuco acompanha toda a Bíblia, todos os personagens bíblicos, todas as histórias da Bíblia. Depois do Pentateuco, tem que voltar para o Pentateuco para ver o que Deus fala. Aqui mesmo nós estamos vendo Neemias reclamando algo, querendo fazer justiça, querendo que haja justiça. Ele volta para o Pentateuco para lembrar o pessoal. Aqui, Êxodo é Pentateuco, Levítico é Pentateuco, Deuteronômio é Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia é o alicerce. Onde quer que você, seja qual for o livro da Bíblia que nós estivermos lendo, você vai ver a base bíblica deles é os 5 livros primeiros da Bíblia, que é o Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés. Ele recebeu lá no Monte Sinai. Então, lembrando disso, nós estamos na trajetória de palavra de Deus, onde nós não podemos esquecer de nada. Quando esquecer, o material está no YouTube. Tem de Gênesis 1 até chegar em Apocalipse. Ainda não chegamos, mas vamos chegar. No nome de Jesus.
Então, estava constatada a usura entre eles, desobedecendo o que Deus tem ensinado. Tinha ensinado no Pentateuco e continua reforçando os ensinos para nós, fazendo a gente relembrar o que ele deixou no Pentateuco. Qualquer coisa, quer saber se está certo ou errado, volta para o Pentateuco. Então, foi convocada uma grande assembleia na qual a sua conduta foi denunciada impiedosamente. Nós, segundo nossa capacidade, redimimos nossos irmãos judeus que foram vendidos aos gentios e vendereis nossos irmãos e vendereis vossos irmãos? Ou será vendido a nós? Quando Neemias chegou a Jerusalém, ele havia libertado aqueles judeus que estavam em escravidão aos pagãos por causa de alguma dívida. E esses ricos usurários estavam vendendo seus próprios irmãos. Quer dizer, a gente vendo Neemias pagando dívida daqueles que estavam lá, sofrendo misérias durante aqueles anos todos. Foi muito tempo, viu, queridos? Foi 142 anos de pobreza que o povo de Deus estava passando, de desprezo, porque a história aqui, a Bíblia não está dizendo os detalhes, mas você pesquisando vai saber que foi 142 anos de pobreza, de desprezo, com os muros derrubados, e essa situação que você está vendo aí, não foi um dia nem dois. Mas Neemias chegou e tentou fazer de tudo para ajudar os irmãos, não só a construção do muro, mas até as dívidas deles também estavam sendo resolvidas. E nós vemos que Neemias é aquele homem que realmente procura saber das coisas, mas para resolver, porque Deus quer que a gente faça pergunta aos nossos irmãos, como vai você? Mas quando a gente pergunta como vai você, é para a gente estar disponível para ajudar naquilo que ele disser. Se ele disser, não estou bem, estou passando fome, você vai providenciar comida. Nunca faça pergunta para você não ter uma resposta concreta, disponível a ajudar naquilo que a resposta trouxer para você. Então, a gente pergunta, como é você? A pessoa diz, estou assim, assim, a gente sai de largo, não é assim? Não é isso que Deus quer em nossas vidas, não. Estou assim, estou com a casa caindo. Oh, e você vai deixar ir embora assim? Perguntou como vai você. Por que mesmo, hein? Porque Neemias deixa esse exemplo para nós. Ele perguntou como ia Jerusalém. Então, voltando aqui para o momento que ele ficou sabendo da situação em Jerusalém. Perguntou. Aí, quando ficou sabendo que a situação era triste, ele não ficou indiferente, ele chorou. Quando é que você chorou por a situação triste de alguém? Quando eu chorei por a situação triste de alguém? Tudo isso é lição que nós tiramos aqui. Neemias chorou, Neemias orou, até que Deus, a sua misericórdia, abriu as portas e Neemias veio, pagou dívida. Agora está o irmão querendo acabar com o outro. Agora estão se aproveitando, os ricos se aproveitando da situação dos que ficaram, que perderam tudo, e estão fazendo essas pessoas, os seus irmãos, de escravos. E Neemias está aqui mostrando que não é desse jeito, que não pode ser assim, de jeito nenhum. Essas medidas contra a exploração, ele tomou todas as medidas contra essa exploração. Já pensou? Ele deixou, ele veio de onde ele estava, né, no exílio, no cativeiro da Babilônia, de lá para até chegar em Jerusalém, era 1.500 quilômetros, mais ou menos, uma distância grande. E ele largou tudo para vir para fazer essa obra de Deus. Agora, depois que está tudo adiantado, que Deus socorre, agora que vai ver irmão brigando contra irmão. Em vez de estar fazendo festa, o rico ajudando o pobre, eu que maravilha, Deus nos abençoou. O que você perdeu? Foi a casa? Tome aqui uma casa para você. Você perdeu o quê? Foi o sítio? Tome aqui. Não, estava aí explorando, fazendo deles escravos. Vamos tirar lições aqui, né, queridos? Não é desse jeito, não. Deus nos socorre, nos dá vitória para a gente fazer o bem, não querer explorar. Uma situação dessa aqui, você pode, não copie, não. Não copie de jeito nenhum. Temos que copiar Neemias, que depois que viu o diagnóstico, a situação da sua terra, do seu país, renunciou tudo. Ele não era uma pessoa qualquer, não, era uma pessoa importante para o rei. Uma pessoa que era copeiro do rei, era uma pessoa de confiança, porque ele morria pelo rei se tivesse envenenado o vinho
os reis bebiam muito vinho, vinho é símbolo de alegria. Então, eles, se tivesse um veneno ali no vinho, ou de qualquer alimento dele, quem morria era Neemias. Então, ele era muito bem pago, era muito bem amado. O rei gostava daquele que dava vida por ele, né? Pagando ou não, mas dava vida. E quando conhece uma pessoa de um bom caráter como Neemias, esse rei foi muito abençoado, porque tem um copeiro no caráter de Neemias que chorava pela dor dos outros. Aí era por isso que Deus faz maravilha, mas a gente tem que dar lugar para Deus fazer, não é? Neemias deu oportunidade, vivendo honestamente, sendo honesto com o rei, ele deu oportunidade para que, quando fosse preciso, que foi um momento que precisou de sair para ir dar socorro ao pessoal do seu país, de Israel, no instante o rei liberou. Por quê? Porque ele não ficou uma pessoa injusta, fazendo trabalho só por dinheiro, não. O rei notava amor no coração de Neemias. Neemias era um consolador, era aquela pessoa que renuncia a si mesmo para servir aos outros. Então, tudo isso é exemplo para nós. Como é que nós estamos vivendo como igreja do Senhor? A gente está no emprego, no trabalho, na empresa, sendo tão assim, a presença de Deus tanto manifestada em nossas vidas, pela bondade, pelo trabalho honesto que a gente faz, e se a gente precisar de uma ajuda para a igreja, a pessoa ou aquele empresário vai dar? Será? Porque isso tudo é uma coisa para a nossa realidade. Será que você, na empresa que você está de uma maneira tão visível de que você é realmente uma filha de Deus, um filho de Deus, pela sua honestidade, na sua pontualidade nos horários de serviço, pela maneira como você trata seu patrão, como você faz tudo para a empresa crescer. Tudo isso é uma oportunidade que você está dando para, quando Deus quiser usar alguém, ser você. Está andando desse jeito. Aí, de repente, está a igreja passando por uma luta aí, alguém perseguindo a igreja, esse empresário, essa pessoa que tem condição de ajudar, que você deu motivo, né, pela maneira que você procede lá dentro da empresa, aí você pede ajuda. Minha igreja está assim, 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 diz a situação. Talvez você nem precise perguntar como aconteceu com a anemia, só pelo seu rosto, pela dor que você está sentindo, pela situação difícil que a igreja está passando, a pessoa que é o seu empresário pode dizer assim: o que é que você tem? Está triste assim? Como ama você, por causa do seu procedimento, vai perguntar. E quando você disser, ele vai dizer: pode pegar tudo que precisa para resolver a situação da sua igreja. Quando eu digo da igreja, é aquele povo que está reunido num templo, no nome de Jesus, que é redimido por Jesus. É isso que eu estou falando. Então, temos que viver isso, né? Viver a parte boa, porque aqui tem coisa negativa que você não pode nem imitar, nem sonhar, não é? Você já pensou, depois de uma situação resolvida, você querer explorar o seu próprio irmão? Estava Israel agora com a situação sendo resolvida por Neemias, Deus usando Neemias, depois eles pegam e querem tomar as pessoas que perderam os bens para ser escravo, era para ser uma festa, todos os ricos dividindo seus bens com aqueles que ficaram fracassados, que perderam suas propriedades, mas não estava acontecendo isso. E nós vemos que Neemias toma medidas necessárias para que essa exploração não continuasse. Eu espero que vocês tenham entendido tudo que Deus está falando com você e comigo. Deus nunca deixa a gente ler um capítulo da Bíblia para a gente pensar só no que aconteceu lá, naquele tempo, naquele contexto. Ele quer que a gente pense no que está acontecendo com a gente agora, e pode tirar lições para o que nós estamos fazendo agora. Eu acredito que esse é o momento da gente tirar lições. Neemias, quando chegou lá em Jerusalém, tinha 50 mil habitantes que se encontravam em Jerusalém. E ele teve que dar aquele apoio a todos. Mas, de repente, esses 50 mil habitantes estão se degradando um com o outro, fazendo os filhos daquelas pessoas de escravas, escravizando aquelas famílias. É muito doloroso. E Neemias não ia se conformar com isso, por isso esse capítulo tem como título Medidas contra a Exploração. Neemias não deixou passar nada, sempre buscando a justiça de Deus e atuando ao bem do próximo, que é isso que todo filho de Deus deve fazer. Bem, estamos encerrando aqui nossos comentários. Eu gostaria que você não se esquecesse que, primeiro sábado de cada mês, vocês apresentam do que vocês aprendem durante o mês com seus discipuladores. Discipuladores estarão lá, dando a ministração de apenas 15 minutos,
ou então apresentando um jogral com vocês, ou fazendo uma peça teatral dos assuntos do mês, que vocês estudaram no discipulado. O que é importante saber é que lá no primeiro sábado de cada mês é o dia do seu estágio. A gente vê o que vocês aprenderam durante o mês com seus discipuladores, através dos comentários dos vídeos que eu faço e das leituras que vocês fazem também juntamente com eles. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos conscientes do que estamos fazendo. A prosperidade já chegou. Eu já estou vendo famílias que estão o papai e a mamãe sabendo o que deve fazer, porque estão vendo a palavra, estão notando que o pai deve estar amando que o marido deve estar amando a mulher como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela, e a mulher amando sendo submissa ao seu marido, sendo submisso ao marido. Aí os filhos veem uma situação dessa, papai amando mamãe, mamãe submetendo ao marido, o que que acontece? Não vai ter filho com problemas de vícios, não, de jeito nenhum. Não vai ter viciados de drogas, não vai ter filhos que estejam se prostituindo, não vai ter filhos que estejam na adolescência já querendo chegar em casa nas madrugadas. Não vai ter nada disso, porque onde um pai e uma mãe valorizam seus filhos, considera que eles são a herança do Senhor e cuida deles como Deus manda cuidar. O que é que Deus manda cuidar? Vocês já estudaram, por isso vocês vão ter um lar diferente. Vocês já viram em Deuteronômio, já se passou esse discipulado já há muito tempo, já estamos em Neemias, mas vocês viram lá Deuteronômio, Deus falando lá no Pentateuco, no último livro do Pentateuco, que é Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, que é para inculcar a palavra na cabeça dos filhos. Você acha que num discipulado desse, a essa altura, os lares já estão transformados? Só não está transformado é aquele que quis continuar rejeitando os ensinos de Deus, a palavra de Deus, porque, caso contrário, nós já estamos vendo o que foi profetizado, os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Prosperidade não vai faltar. Eu já disse a você, quando eu falo prosperidade, não é somente dinheiro, é a maneira como a família está. Uma família que faz culto doméstico, uma família que lê 3 capítulos da Bíblia por dia, uma família que aprende a viver na unidade, que respeitam seus líderes, que os filhos não vão falando mal do pastor, nem do bispo, nem do apóstolo, nem do apóstolo, é assim. É uma mudança. E agora o dinheiro é preciso, porque eu já disse a vocês que um discipulado depende de dinheiro. Eu vou ganhar uma vida lá num bairro marginalizado, eu tenho que levar comida, queridos. Eu não posso falar de Jesus para uma pessoa, a Bíblia já fala, o apóstolo Tiago fala sobre isso. Eu ver meu irmão com fome, eu não digo Deus lhe abençoe e deixar ele com fome. Eu tenho que providenciar comida, então eu tenho que ter dinheiro. Outro motivo que eu digo, outra razão para você saber que a prosperidade vem, porque Deus vai dar mesmo, para quem busca o reino dele em primeiro lugar, porque também está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, o relatório, os itens que as pessoas que vão estar sendo chamadas por Jesus, está lá escrito o que é que eles fizeram. Que eles deram comida aos pobres, que eles foram visitar os enfermos. Tudo isso depende de dinheiro. Como é que você quer ser um pobretão? Quer ser um tipo de crente que, não, eu comigo é só Jesus, eu já tenho minha comida para comer, já tenho minha casa para morar, não precisa mais nada. Não, você precisa assim. A casa sua não vai levar você em um bairro, vai? Você tem que ter um carro. A casa está boa, mas tem que ter um carro para ir nos bairros marginalizados, para ir por tudo quanto é lugar que você sabe que andando vai demorar, não é isso? Tem que ter carro, tem que ter dinheiro para levar, para levar as necessidades das pessoas. Queridos, aqui o estudo é completo, a obra é completa. Você está vendo aqui Neemias ajudando porque ele tinha dinheiro, viu? O rei deu todas as condições, tanto ele ganhava bem, que era o copeiro do rei, gente de confiança, como também o rei facilitou tudo, para que tudo com dinheiro, é claro, para ele resolver essa situação de Jerusalém. Não tem tempo algum que o crente tenha que gostar de ser pobre. Só se for com a ignorância espiritual, você tem que ser próspero, muito próspero, porque o reino de Deus se faz com dinheiro. Faz crescer com dinheiro. É assim. Ou pensava que era diferente. Você viu Jesus sem dinheiro no meio dos discípulos? Tinha uma bolsa, tinha um tesoureiro. As mulheres ricas que se convertiam financiavam o ministério de Jesus. Então vamos parar também com essa ideia, né, que a gente vai viver assim, tudo simples. Diz que é simples. Isso não é simplicidade. Você pode ser rico e ser simples.
Simplicidade não é porque você é pobre, não. Tem tanta pessoa rica que é humilde, que não gasta o dinheiro tudo consigo mesmo, com coisa supérflua, mas usa para servir aos pobres? Tem, acho que só cristão, é claro, né? Os ricos que são cristãos, que são filhos de Deus, é claro que eles já entenderam que o dinheiro deles é para servir. Então, não se esqueça disso, não. Eu tenho que dar esses lembretes, porque às vezes você se esquece. Já falei em vários discipulados, eu torno a repetir agora, que nós precisamos ser prósperos e Deus está nos dando a prosperidade, confirmando o que ele diz em Salmo 1, versículo 3. Então vamos lá, vamos prosseguir. Próspero para glorificar o nome do Senhor, próspero para poder ganhar, consolidar, discipular e enviar. Em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os nossos discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.